Flamengo faz uma partida heróica contra o PSG, leva a partida pros pênaltis, mas acaba perdendo numa atuação heróica desse desgraçado aí do Cid da Batalha do Museu, mano. Pelo amor de Deus, o goleiro pega 4 pênaltis. Eu nunca vi isso na minha vida, mano. O Flamengo acaba derrotado. E aí, rapaziada, aqui vocês vão acompanhar a minha reação desde a análise do primeiro tempo. Aí depois no segundo tempo eu ficando feliz com o gol. E aí depois na prorrogação eu mais feliz que foi pros pênaltis. E aí nos pênaltis é foda, mano. Ah, caraca, mano. É inadmissível. Ah, mano, não dá pra acreditar, mano. Vamos pro vídeo. Ah, que isso. Para a escalação, a principal mudança, obviamente, é a presença do Léo Ortiz no lugar do Danilo. Muito se podia esperar que o Danilo ia ser titular pelas últimas ótimas partidas, pela partida contra o Palmeiras, pelo gol no último jogo, porém, contra o Pirâmides mesmo, teve um lance que ficou nítido, que o Danilo perde um pouco na velocidade, né, rapaziada? E para esse time do PSG, que tem uns pontas muito rápido, um ataque muito versátil, era de se esperar a escolha do Léo Ortiz. Até porque entrega a qualidade que o Danilo tem, talvez não a mesma liderança, mas também é um zagueiro mais novo, mais jovem, mais rápido, consegue ser mais físico, então é de se entender a escolha do técnico Felipe Luiz, né? E aí o Guilherme Varela na lateral, a gente vai falar que fez uma partida absurda no primeiro tempo, a dobradinha completa, né? E aí Jorginho, Eric Pulgar, Gonzalo Plata, De Arrascaeta, o normal, e aí o Flamengo fecha esse trio da frente com o Carrascal. Então tinha a galera, a torcida do Flamengo esperando que viesse o Cebolinha. Eu acreditava que o Felipe Luiz fosse vir com o Cebolinha, mas a escolha do Carrascal muitas vezes ela é justificável pelo papel que ele faz na transição, nas transições. A gente vai falar disso mais pra frente, mas o Carrascal é o principal jogador do Flamengo nas transições e por isso ele sofreu bastante nesse jogo. E a gente vai falar sobre isso depois. E aí vem o Bruno Henrique. Então vamos analisar aqui primeiro, quando começa aqui a escalação. O PSG muda a presença do Safanov, né, no lugar do Chevalier. Ele que não é um cara que está no mesmo nível aqui de todo o elenco do PSG. É meio que um estagiário mesmo, um substituto aí, né? E aí de restante vem Nuno Mendes, Pátio, Marquinhos, Zaire Emery na lateral direita aqui, né? Mas muitas vezes ele joga com um sistema de 3 zagueiros. Então é muito alternativo, é muito versátil esse time do PSG, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, Kvaratskhelia, Desiré Doué e o Lee. Vamos pro jogo, né, rapaziada? O que se dizia que os franceses não ligam muito pro jogo já cai por terra logo nos primeiros minutos, logo antes de começar o jogo, porque os caras demonstraram muita gana e muita vontade de ganhar desde o começo, né, rapaziada? A torcida louca aí no começo do jogo. E aí a gente consegue ter com 2 minutos o primeiro desenho tático, assim, de como que havia o PSG. Na verdade, não tem muito mistério do como joga o PSG, né? É um time que sufoca o time adversário no seu sistema defensivo. O que era um mistério aqui era como o Flamengo ia reagir perante a isso, né? Na verdade, o grande azarão aqui do jogo é o Flamengo. Então a gente precisava entender como que ia funcionar essa saída do Flamengo. Então a gente vê aqui, já com 2 minutos de jogo, o PSG com 5, 6, 7 jogadores no campo do Flamengo marcando pressão e o Flamengo tendo dificuldade com essa saída aqui, com também 7 jogadores nessa saída de bola, mas você pode ver que a distribuição do PSG é sempre 1 para 1, tá vendo? 1 para 1, 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 1 para 1. Então é uma marcação extremamente difícil de sair. Eu quis trazer também esse lance aqui pra você ver, cara. O Flamengo tentou manter o seu estilo de jogo ali nos primeiros minutos, né, com a saída com posse de bola, construindo a jogada, mas, cara, é muito difícil essa marcação pressão. Olha isso, cara, que absurdo. O Pulgar vem sair aqui tocando dentro da área, tem 4 jogadores para os 2 de saída do Flamengo, que são Pulgar e Jorginho. Então, assim, o Luiz Henrique é um gênio, né? É um gênio do futebol. Eu falei no último jogo que a discrepância do Flamengo pro Pirâmides era dentro das 4 linhas, mas também fora, porque o Felipe Luiz era muito monstro, né? E aqui a gente vê também o quanto o elenco do PSG é absurdo, mas o treinador também é, né? Porque aqui é simplesmente sufocante sair jogando contra o PSG e o Flamengo não conseguiu fazer isso. Aos 7 minutos a gente viu o PSG dominando as ações do jogo, né? E o Flamengo tentando se defender. E aqui a gente consegue ver a primeira linha do Flamengo, como que o Flamengo planejou, o Felipe Luiz planejou defender o Flamengo. Então o Flamengo todo no campo de defesa. Nos jogos contra o Cruz Azul e o Pirâmides, o Flamengo marcava com 3 na frente, que era o Carrascal, BH e Arrasca, fechando ali a trinca, né? Mas agora o Flamengo vem com 2. E aí faz uma linha com 4 jogadores, né, rapaziada? E o PSG praticamente todo no campo de ataque. No próximo lance, alguns segundos depois, esses caras aqui vão avançar, né? E destaque pro Pátio, que venceu a maioria dos duelos contra o BH, cara. Então é um time muito completo. Mais um print aqui da imagem de saída do Flamengo. Aqui é um momento que o Flamengo tenta escapar, recupera a bola, mas a marcação pressão dos caras é muito forte. E aí, num lance desse, Arrascaeta, nervoso, cara. A gente fala do Arrasca, a temporada dele é absurda, mas no primeiro tempo, obviamente por tudo que representa esse jogo pros sul-americanos, era nítido que o Flamengo tava muito nervoso. Não todos os jogadores, mas o Arrasca. Eu não sei o quanto cabe a gente dizer que o nervosismo atrapalhou o desempenho dele no primeiro tempo. Muito é pela encaixotada
que o PSG do Luiz Henrique fez com ele, né? Ele que, obviamente, foi o maior objeto de estudo do PSG, é o grande diferencial do Flamengo. Obviamente, o PSG ia cauterizar o nosso melhor jogador. E aí, o Arrasca dá o passe pra trás, errado. O Rossi na loucura também, porque poderia ceder o escanteio, era bem melhor. No nervosismo aqui, rapaziada, sabe aquela situação que acontece na sua vida que você age por instinto? Sabe quando você tá tão nervoso que você não age mais pela razão? Você começa a agir no automático, sabe? Então isso aqui meio que foi isso. Tipo, a bola vai sair, o cara nem pensou. Então, ele acaba dando chute que cai no pé do Fabian Ruiz e aí entra a qualidade dos caras, né? Não tem o que falar. É um time que gastou 4,2 bilhões, na verdade, né? Em reforços, cara. Comparado ao Flamengo, é 5 vezes mais. E esses caras são pagos, são caros justamente por essa fração de decisão que são diferentes dos outros, né? A gente fala do Jorginho aqui no Brasil, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que o Jorginho é o cara que pensa muito rápido, dá dinamismo pro jogo, às vezes com um toque ele mata 2 linhas do time adversário. O Fabian Ruiz aqui com o mesmo raciocínio vai lá e faz o gol, né? Mas, pra sorte do Flamengo, aí o Fabian Ruiz comemorando, os caras comemorando muito. Eu fiz um vídeo que vai sair no canal principal de todas as finais de times brasileiros contra europeus do Mundial, né? E, cara, eu vou dizer pra você, eu fiz todas as análises e eu não sei de onde surgiu que os caras não ligam, tá? Porque desde sempre os caras dão a vida nas comemorações, se entregam o máximo dentro de campo. Tem a final do Grêmio, cara, Grêmio e Hamburgo, Flamengo e Liverpool. Teve a final também São Paulo e Barcelona, que São Paulo vira, né, em 92. Cara, o Barcelona dando a vida no jogo, irmão, dando a vida. Aqui a imagem, né, a prova que a bola saiu. O flamenguista nesse momento tava desse jeito aqui. E aí aqui a gente vê vários tipos de flamenguista, né? Tem um flamenguista que tá orando, tem um que já desistiu, tem um que tá, sei lá, infiltrado. E esse aqui não quer mais ver o jogo. Enfim, rapaziada. E aí o gol é anulado, mas eu quis destacar esse lance aqui, rapaziada. O gol é anulado, o Flamengo sai jogando, o Arrascaeta domina a bola. E aqui ele perde a bola. Mas, cara, 5 jogadores marcando em bloco o Arrascaeta, cercando o Arrascaeta. Então, assim, a atuação do Arrascaeta no primeiro tempo foi abaixo do esperado? Sim, mas muito parecido com o que aconteceu com o Flamengo e Bayern. Tipo assim, o Flamengo jogou nada, errou muito. Sim, errou muito porque os caras forçaram o erro. O Arrascaeta foi apagado no primeiro tempo? Sim, ele e o Carrascal. Por quê? Porque os caras forçam o erro. Então não é fácil jogar contra esses caras. E aí, aos 16 minutos, o Flamengo tem a primeira chegada, depois de uma bola lançada na área lá, que foi a única escape do Flamengo, o chutão direto, né? O flamenguista entendendo agora a estratégia do Abel Ferreira no primeiro tempo. E aí o Pulgar bate e o Safanov sanfona aí faz a defesa. Ele aqui, né? Que parece um personagem do Pica-Pau. Depois eu boto aqui pra vocês. Mas enfim. E aí aos 19 minutos, o primeiro cartão amarelo do Flamengo. A chegada no Kvaratskhelia. O Flamengo que veio mesmo pra amarrar o jogo. Felipe Luiz, que jogou muitos anos no Atlético de Madrid. Parou algumas vezes Barcelona no auge, Real Madrid no auge. Então ele sabe as estratégias pra parar um time que é tecnicamente superior a você. E eu vou te falar pra você, cara, o gol do PSG, a gente vai falar disso, sai de falhas individuais do Flamengo, tanto o primeiro que foi anulado quanto o segundo, mas a estratégia do Felipe Luiz no primeiro tempo foi uma estratégia válida demais, cara. E ele ia conseguir sair com o que era esperado, que era um 0x0, 0x0 do Flamengo no primeiro tempo. Com certeza era lucro. E aí aos 21 minutos, pô, printei aqui, obviamente, Luiz Henrique, louco com o time, brigando, direcionando. Então assim, os caras queriam muito ganhar. Aos 23 minutos, tem o primeiro cartão amarelo ali pro Fabian Ruiz, se eu não me engano. Não, aqui foi pro Alexandre, verdade. Aqui, mais uma vez, o Flamengo marcando com 2 jogadores, BH e Arrasca. Lembra como eu falei pra vocês? Diferente dos últimos vídeos, que marcou com 3 jogadores. Um bloco com 4 jogadores aqui, marcando o meio campo do PSG, que o Felipe Luiz tinha dito na entrevista que era o ponto mais forte do PSG. Obviamente, não podia deixar esses caras jogarem. E eles tiveram muita dificuldade, cara. E aqui, rapaziada, eu quis mostrar pra vocês realmente que no primeiro tempo a principal dupla defensiva pra mim, os principais jogadores defensivamente foram Plata e Varela. A gente sabe que o lado esquerdo do PSG é muito forte, principalmente com as chegadas do Nuno Mendes, mas Varela e Plata, cara, conseguiram sim neutralizar o Nuno Mendes. Neutralizar sim, né? Entre aspas, ele não teve muitas opções ofensivas, cara. Ele que decidiu a Nations por Portugal aí pisando na área, então o Felipe Luiz, até o momento aqui, pra mim, dentro da proposta do Flamengo, dentro do contexto, o torcedor flamenguista tem sempre a mania de querer que o Flamengo joga pra frente, que domina as ações, só que a gente tá falando, cara, de um time que investiu 4 bilhões. A gente tá falando de um time que tem os melhores jogadores do mundo, que venceu a Champions vencendo por 5x0 numa campanha absurda, time que goleou muitos times, time que eliminou o Barcelona, é o time mais forte do planeta. Então, pô, você queria que o Flamengo viesse pra cima do PSG pra tomar 4, 5? Carrascal tá abaixo. Exato. Carrascal tava abaixo muito porque, eu já falei isso nos outros vídeos, o Carrascal, a função dele é fazer a transição das linhas. Contra o Pirâmides eu comentei isso. Cara, como é que você faz isso contra um PSG que consegue marcar tão bem? É difícil, cara.
E aí, depois de uma escapada aqui, você pode ver, cara, que o Flamengo tá meio descompensado. Os caras jogaram o Flamengo pro lado de lá e você pode ver que tem 4 jogadores aqui pro lado esquerdo e o lado direito, ó, ficou só com o Alexandro fazendo o balanço aqui, até o próprio Léo Pereira. Léo Pereira não, o Ortiz tá fora de posição porque os caras fizeram um balanço certinho aqui. E aí o Deus do E cruza de primeira na área, Rossi falha, mais uma vez, um lance difícil. Mas assim, cara, era meio difícil pro Rossi tirar essa bola. Se ele tirasse, era digno de ganhar um mérito absurdo. Só que aqui foi falha, eu não tô dizendo que não foi falha. Foi uma falha grotesca. Mas era um lance também muito mérito do PSG. Então, o Flamengo tem o fator emocional aí, né? Gigantesco. Kvaratskhelia faz o gol, comemora pra caraca, grita, dá murro. Obviamente, os caras queriam muito vencer esse jogo. E aí o Flamengo responde logo em seguida, né, cara? Com o cruzamento aí do Arrasca, Eric Pulgar cabeceia. Eu achei que isso aqui ia ser gol, cara. Eu achava muito que ia ser gol, mas o Pulgar cabeceia pra fora, né? Aqui o lance de choque aqui do BH e do Vitinha. E aí termina o primeiro tempo, né, rapaziada? Então, assim, análises pra mim. Flamengo errando muito passe e dando muita bola pro PSG, mas muito mais pelo mérito do PSG. A gente viu com o Bayern no Mundial que esses caras são diferentes, não adianta falar. Até fisicamente, eles tinham um desempenho melhor que o Flamengo. Chegavam com um momento parecido, assim, os dois, só que os caras do scout do PSG vai falar, pô, Pátio, beleza, a gente tem dinheiro infinito pra contratar. Então vamos trazer um cara que é forte fisicamente, blá. Os caras trazem a nata, né? Dentro do possível. Dentro da concorrência com os outros clubes também. Mas realmente, rapaziada, os caras obrigaram o Flamengo a errar. É muito difícil sair jogando contra eles. Pô, mano, se você vê a taxa de erros de passe do Barcelona foi 40% maior quando enfrentou o PSG, o Barcelona. Então não é fácil, né? O perde-pressiona desses caras é absurdo. Realmente é muito difícil de bater de frente. Anotei aqui também destaques Plata e Varela, já comentei sobre, né? E aí, eu já falei, Arrascaeta muito mal, perdendo tudo. Dá pra ver no olhar do Arrascaeta, cara, que ele tava meio nervoso também. Teve uma entrevista coletiva do Arrasca antes do jogo, dizendo que, pô, talvez eu adiantei o nascimento do meu filho, parece, né? Pra eu poder estar no jogo, porque eu sei que eu possa não estar mais lá uma outra vez. Então a gente sabe que alguém que dá uma importância tão grande pra algo, quando tá naquele algo, aquilo pode o deixar nervoso. Então o Arrascaeta não estava dentro das suas condições frias possíveis, que o Arrascaeta é conhecido por ser um cara frio, no primeiro tempo, né? E o Carrascal também muito ofuscado, mas aqui pra mim mérito do Luiz Henrique e não demérito do Carrascal. Eu sei que falar mérito do Luiz Henrique parece que eu tô falando, pô, marcou o monstro Carrascal, conseguiu anular o gigante. Não tô falando nesse sentido, mas assim, o Carrascal não conseguiu fazer as transições que ele sempre faz, porque o time do PSG é muito absurdo. Então acaba aí o primeiro tempo. Vamos pro segundo, né? Comece o segundo tempo, rapaziada. Que segundo tempo foi esse? Eu tô gravando isso aqui antes da prorrogação, tá? Tô gravando rápido até, porque a gente vai comentar aqui agora, mas, mano, que é isso, cara? O Flamengo conseguiu levar a partida pra prorrogação e a principal mudança do Felipe Luiz é a entrada do Pedro aos 55 minutos, né? Ele não muda no intervalo, o que a gente achava que poderia acontecer, mas ele muda e coloca aos 55 o Pedro no jogo, né, rapaziada? E aí, aos 58... origina o lance que sai o gol do Flamengo, né, cara? E aí, mano, pô, independente do que for acontecer, eu não sei ainda se o Flamengo foi campeão ou não, quando sair esse vídeo, mas tem que parabenizar o técnico Felipe Luiz até aqui. Independente se ele errar agora na prorrogação, mas, cara, olha a marcação do Flamengo, cara. Olha a marcação do Flamengo. Conseguiu encurralar, pressionar o PSG dentro do seu campo defensivo. O Arrascaeta recebe a bola aqui, né, depois de uma espirrada. Marquinhos, brasileiro, faz o pênalti, né? O Flamengo que é acostumado a sofrer com brasileiros em Mundial, Firmino a prova disso. Marquinhos vai lá, faz o pênalti, a jogada segue, mas aí o juizão vai por VAR, vê que dá o pênalti e o Jorginho bate e crava ele que não erra, né? O Safanov até tentou enganar ele ali, mas, pô, não dá pra você não, Safanov, não dá pra você, irmão. E aí, rapaziada, o Marquinhos até agora sendo o grande protagonista negativo do PSG. E eu vou falar pra você, como torcedor brasileiro, cara, pô, eu sei da qualidade do Marquinhos, mas, cara, parece que todo jogo grande que esse cara joga, que envolve Brasil, de alguma forma, ou seleção, ou Flamengo que é time brasileiro, ele dá uma pipocada, né? E aí, nessa altura do campeonato, a torcida do PSG que tava confiante, inflamada, vai à loucura. O Luiz Henrique já tá louco a esse momento aqui do jogo e ele coloca o Barco lá, tirando o Mayolu que tinha entrado no lugar do Lee, né? E aí, mais uma vez, rapaziada, olha essa marcação do Flamengo, cara. Plata 1 pra 1
Diferente do primeiro tempo, que marcava com 2, né? Após o gol, o Flamengo encurralou o PSG. O Flamengo pressionou o PSG no segundo tempo. E aí, entra o Plata, que é uma marcação 1 para 1, como o PSG estava fazendo, consegue forçar ali o erro do Nuno Mendes, cara. Então, Nuno Mendes apagado, Plata absurdo até aqui, cara. Eu espero que ele tenha feito uma ótima prorrogação. Talvez o Filipe Luís tire ele, né? Porque tava muito cansado, cara. Mas, cara, que partida absurda do Plata até o momento. E aqui, o PSG tenta sair jogando pelo meio e o Flamengo recupera a bola, pressionando os caras, não deixando o PSG sair jogando. Então, irmão, até aqui, cara, porra, não tem nada pra falar do Filipe Luís, irmão. O cara é um monstro. Um monstro. Com um elenco 5 vezes mais barato, com um time de 5 bilhões, ele mostra que o futebol é jogado, pressiona aqui, o Flamengo recupera agora a bola, mas depois o Jorginho erra o passe aqui pro Pedro, o Pedro não veio. E aqui, reação do Luiz Henrique diz tudo, né, mano? Louco no jogo, cara. Louco. E aí, mais uma vez, a marcação do Flamengo agora é diferente do primeiro tempo, com 3 marcadores fazendo o primeiro bloco e 3 jogadores fazendo o segundo bloco, diferente do primeiro tempo com 4 jogadores aqui, que era uma postura mais reativa, né, rapaziada? Então, e aí, aos 73 minutos, o PSG chega à área aqui, mas um ótimo trabalho defensivo do Flamengo não permite sair o gol, né? E aí, o Filipe Luís, mais uma vez, com a coragem absurda, substitui todo o meio-campo do Flamengo. Sim, ele que disse na entrevista coletiva, já falei nesse vídeo, que ia propor o jogo, que ia tentar fazer o meio-campo do PSG não jogar com o meio-campo exausto, exaurido. A partida do Jorginho fisicamente foi absurda, ele se entregou muito. O Jorginho, todo o pessoal no meio de campo, Arrascaeta, então ele troca os 3, coloca Saúl, Dela Cruz. E como é importante ter um elenco capacidade experiente, né, rapaziada? Saúl, jogador de Champions, jogador de Atlético de Madrid, conhece muito, sabe muito jogar defensivamente. Dela Cruz, um jogador extremamente rodado. E aí, o Flamengo bota suas cartas em campo e o Luiz Henrique tenta contra-atacar, colocando o Dembélé em campo, né, rapaziada? Daí, o Flamengo muda um pouco sua posição a partir das substituições, né? Depois do gol, o Flamengo exerceu uma pressão, mas aí o PSG consegue crescer no jogo novamente, propor o jogo, e o Barcola começa a chegar na área bastante. Ele faz uma jogada aqui, rola pro Vitinho que bate pra cima. E aí o Flamengo entra no modo defesa. E aqui, cara, foi realmente Deus aqui que não permitiu esse gol. E Léo Ortiz, né? Porque a bola sobra pro Nuno Mendes aqui nessa posição. Ele poderia bater, fazer qualquer coisa. Ele resolve tocar pro Dembélé e o Léo Ortiz, monstro, tira e não permite o gol. E aí, rapaziada, eu resolvi botar isso aqui porque aos 83 minutos, olha a reação dos franceses. Os franceses conhecendo a catimba do Rossi. Cara, eu tô fazendo esse vídeo aqui mó alegre, mano. Espero que o Flamengo tenha ganho, mano. Que eu acho que tá rolando a prorrogação já, não sei, tá ligado? E aí, o Rossi vai lá, faz aquela catimba. E aí, depois, olha essa jogada do Flamengo que quase origina no gol, cara. O Flamengo sai jogando pelo meio. O Dela Cruz acha o passe aqui pro BH, que solta pro Plata, que vai sair rente ao goleiro. E se fosse o BH aqui, o Flamengo ia sair na situação de 2 contra 1 e poderia ter matado o jogo. Mas o Pedro realmente é muito lento, né, cara? Ele pesadão e tal, chega atrasado, dá tempo do Marquinhos chegar antes dele, ele bate, o Marquinhos pressiona e a bola passa por cima do gol. E aí, no lance seguinte, olha só, rapaziada, segundo tempo todo, as chances mais claras, podemos dizer, não, mas um ótimo volume de jogo do Flamengo. Se contra o Liverpool, a mensagem que até o próprio Luiz diz é que em nenhum momento eu achei que a gente poderia ganhar, não tem como dizer isso do Flamengo, que o Flamengo poderia ter matado o jogo várias vezes, e aqui o Plata chuta pra cima, né? Depois teve essa recuperação do Varela aqui, absurda. Ótimo jogador, cara, o melhor da final até agora pra mim, um dos melhores, né? Anulou os pontos do PSG, e aqui a reação do Plata depois de chutar pra fora. E aqui mais uma chegada do Flamengo, agora com o Saúl, que acha um passe absurdo pro Bruno Henrique no X1 com o Pátio. O BH ganha no auge dos seus 30 e tantos anos, mas finaliza pra cima, né, rapaziada? E aí entra Luiz Araújo aos 90 mais acréscimos, obviamente para jogar a prorrogação. Depois, no último minuto de jogo, o juiz deixa continuar, já tinha acabado, acabaria com 4. O Plata faz a falta aqui, obrigatória no Kvaratskhelia. O Flamengo conseguiu parar muito bem essas transições. E aí, Vitinha bate. O Rossi, mais uma vez, acaba falhando, cara. A bola cai no pé do Nuno Mendes, que limpa, bate. E o Marquinhos, outra pipocada. Chuta, perde o gol. E o Brasil todo odeia o Marquinhos novamente. Todos os que não são flamenguistas, né? E os flamenguistas vão fazer uma estátua do Marquinhos até o momento.
Então vou finalizar por aqui agora e vamos pra prorrogação, beleza? Começa o primeiro tempo da prorrogação, né, rapaziada? O Flamengo ainda sem alterações aí, né? E vem com uma proposta muito mais defensiva até o momento, né? Então a gente vê o Barcola aqui, foi o primeiro grande lance de perigo do PSG, que dominou o primeiro tempo da prorrogação. Flamengo exaurido fisicamente. O próprio Plata desabou ao fim do primeiro tempo da prorrogação, né? Mas a gente viu o Barcola chegando aí, dando uma caneta linda no Varela. Foi o primeiro duelo que o Varela perdeu. Nesse momento aqui eu falei, pô, o Flamengo vai tomar o gol, irmão. No primeiro lance que o Varela perdeu, o Flamengo vai tomar o gol. Mas aí o Barcola inverte, depois Dembélé cruza na área e o Rossi faz mais uma defesa. E aqui a gente consegue ver o desenho tático do Flamengo pro primeiro tempo da prorrogação. Sem a bola, com o PSG no campo defensivo, tenta propor uma linha com dois jogadores agora mais defensiva, lembra? Igual do primeiro tempo. Então, novamente, o Flamengo adotou a postura mais defensiva, com um bloco de 2, um de 3, né? No primeiro tempo foi um bloco com 4, mas aí agora com 3. Então, o PSG domina as ações. Aos 104 minutos, o Dembélé cruza uma bola na área, rapaziada. No escanteio, pô, o cara, em vez de tudo, eles têm uma jogada ensaiada, né? Ele bate aqui pra dentro da área, na entrada da área. Eu nem lembro quem é que chutou aqui, eu já tava louco. Mas ele chuta e o Rossi defende tranquilo, né? Defende tranquilo, uma defesa tranquila aí, mas mostrando também que, pô, o Rossi tava no jogo, né? Ele que acabou falhando alguns lances, mas nesse lance ele acabou fazendo a defesa. E olha só, nesse momento, o PSG todo no campo de ataque, faltando 1 minuto pro fim do primeiro tempo da prorrogação. Todos os jogadores exaustos, os do PSG menos, né? Porque jogaram muito menos jogos. Então é um duelo que o Flamengo lutava contra tudo, contra todos, até o cansaço. E aí, Flamengo todo no campo de defesa e acaba o primeiro tempo assim, com o PSG pressionando muito o Flamengo e o Flamengo tentando segurar o resultado. Começa o primeiro tempo da prorrogação, né, rapaziada? O Flamengo ainda sem alterações aí, né? E vem com uma proposta muito mais defensiva até o momento, né? Então a gente vê o Barcola aqui, foi o primeiro grande lance de perigo do PSG, que dominou o primeiro tempo da prorrogação. O Flamengo exaurido fisicamente. O próprio Plata desabou ao fim do primeiro tempo da prorrogação, né? Mas a gente viu o Barcola chegando aí, dando uma caneta linda no Varela. Foi o primeiro duelo que o Varela perdeu. Nesse momento aqui eu falei, pô, o Flamengo vai tomar o gol, irmão. No primeiro lance que o Varela perdeu, o Flamengo vai tomar o gol. Mas aí o Barcola inverte, depois Dembélé cruza na área e o Rossi faz mais uma defesa. E aqui a gente consegue ver o desenho tático do Flamengo pro primeiro tempo da prorrogação. Sem a bola, com o PSG no campo defensivo, tenta propor uma linha com dois jogadores agora mais defensiva, lembra? Igual do primeiro tempo. Então, novamente, o Flamengo adotou a postura mais defensiva, com um bloco de 2, um de 3, né? No primeiro tempo foi um bloco com 4, mas aí agora com 3. Então, o PSG domina as ações. Aos 104 minutos, o Dembélé cruza uma bola na área, rapaziada. No escanteio, pô, o cara, em vez de tudo, eles têm uma jogada ensaiada, né? Ele bate aqui pra dentro da área, na entrada da área. Eu nem lembro quem é que chutou aqui, eu já tava louco. Mas ele chuta e o Rossi defende tranquilo, né? Defende tranquilo, uma defesa tranquila aí, mas mostrando também que, pô, o Rossi tava no jogo, né? Ele que acabou falhando alguns lances, mas nesse lance ele acabou fazendo a defesa. E olha só, nesse momento, o PSG todo no campo de ataque, faltando 1 minuto pro fim do primeiro tempo da prorrogação. Todos os jogadores exaustos, os do PSG menos, né? Porque jogaram muito menos jogos. Então é um duelo que o Flamengo lutava contra tudo, contra todos, até o cansaço. Flamengo todo no campo de defesa e acaba o primeiro tempo assim, com o PSG pressionando muito o Flamengo e o Flamengo tentando segurar o resultado. Acaba o segundo tempo da prorrogação, né, rapaziada? Na verdade, começa aqui a análise, vou fazer pra vocês, mas agora o Flamengo vai bater os pênaltis, cara. O Flamengo consegue levar a partida pros pênaltis, irmão. Cara, que é isso? Que loucura, mano. Se o Flamengo for campeão, meu Deus do céu, velho. Mano do céu, o Flamengo vem com o Samuel Lino, certo? No lugar do Plata no segundo tempo. Eu acho que é o Plata, tô nem aí agora mais também. E aí, o PSG vem com a mesma postura de deixar o Flamengo completamente no sistema defensivo, né? E aí, aos 108 minutos, tem amarelo pra esse cara aqui, que nesse momento eu não quero saber, não sei se o Flamengo ganhou. E aí, o Luiz Araújo teve a chance de fazer o gol. Teve a chance não, né? Caiu na perna direita dele aos 109 minutos. Mas, de resto, foi totalmente pressão do PSG aqui. Cebolinha e Dela Cruz fizeram sanduíche de João Neves aqui no meio campo. E aqui começou o teste pra cardíaco, né, rapaziada? Eu acho que o Flamengo vai ser campeão, não sei, cara. Se bem que o Dembélé, o normal dele é esse, né? Mas o Dembélé teve várias chances. Teve essa, chutou pra cima. A carinha dele aí, ó. Meu Deus, aí. Tomara que... Meu Deus. O Dembélé depois teve outra chance. Dribla aqui. O Léo Pereira e o Léo Ortiz bate, mas chuta pra fora. Então isso aqui só um milagre mesmo pra ele ter errado esse chute, cara. Depois o Barcola chuta, o Cebolinha pega na bola, chuta pra reta do gol e ela vai pra fora. Aqui a carinha do Nuno Mendes. Meu Deus, velho. Tomara que ele erre o pênalti, senhor. Depois ele chuta e o Rossi
defende, e aí o Luiz Henrique louco e vai pra cobrança de pênalti. Daqui a pouco eu volto nos pênaltis. Rapaziada, aí começa a cobrança de pênaltis, né? Porra, que clima de velório do caramba, mano. Eu vou comentar o máximo que der aqui, o máximo que eu conseguir capturar de imagens. O Cid aqui da batalha do museu tá de sacanagem. Tá de sacanagem esse cara, mano. O Dela Cruz foi o único que fez, né? Eu acredito. Bateu e guardou. Depois Vitinha vai pra bola e guarda. Rossi de um lado, bola do outro. Saul bate... Mano, que batida nojenta, mano. De ruim, mano. Pô, pelo amor de Deus, mano. É final de mundial. Você vai tentar descolocar. Você é europeu, pô. Nem nervoso você era pra você tá. Isso aqui... De acordo com eles, não vale nada. Caraca, o cara bate, o Cid faz a defesa. Depois vem o Dembélé, que já tava com cara de derrota, isola pra caramba. Eu nem peguei o lance. Aí o Pedro vem... Com o goleiro no chão, ele consegue bater em cima do goleiro. Ah, mano, pelo amor de Jesus Cristo, cara. Que sentimento de velório do cacete. Aí depois o Rossi ainda pega o pênalti do Bargolá. Mas aí, pô, Léo Pereira bate no meio. Aqui eu já nem gravei mais nada. Léo Pereira bate no meio e erra. Depois o Luiz Araújo, pô. Canhoto, todo mundo sabe que canhoto vai bater ali, mano. Bateu meia altura. Ridículo, mano. Pô, não vou criticar o time. O que a gente fez foi heróico. O que o Flamengo fez foi absurdo, tá? Uma atuação impecável. Mas realmente chegar nos pênaltis pra perder é crueldade demais. Cara, é muita crueldade. Realmente é algo inacreditável, assim. E é assim que eu vou terminar esse vídeo. Eu não vou fazer muita análise, porque vai falar o quê de um time que erra 4 cobranças? Pô, fator mental pesou muito, obviamente, mas acredito que o mérito maior disso tudo é o Felipe Luiz. Ah, ele errou em escalar os cobradores? Não, cara. Ele errou os 5, só acertou o Dela Cruz? Porra, o Felipe Luiz tem culpa alguma. Mas enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Te espero agora até ano que vem. Pô, era pra encerrar o ano com chave de ouro, mano. Que vídeo triste, mano. Meu Deus.